Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. E eu estou retomando esse segmento playlist aqui do canal. E se vocês querem que eu continue, coloquem isso nos comentários, compartilhem em suas redes, que ajudam bastante a gente aqui no canal. Eu quero falar para vocês de um seriado que tem no Netflix, As Aventuras de Merlin, que faz parte daquelas histórias arturianas. Arturianas porque são baseadas na lenda do rei Arthur. Eu, particularmente, gosto muito dessas histórias de cavalaria, que envolve magia, fantasia medieval, Senhor dos Anéis, Game of Thrones e muitos outros. Eu tenho aqui comigo O Sangue dos Elfos, de Andrei Sapkowski, que é uma das obras que dá origem a Geralt of Rivia, The Witcher, que tem tanto o seriado no Netflix quanto o jogo de videogame, né, para PC, que eu gosto bastante. Então eu sempre gostei dessas aventuras e quando eu vi as aventuras de Merlin no Netflix, eu resolvi dar uma chance e comecei a assistir. E a princípio você fica com a impressão, e isso é reforçado ao longo da série, que se trata de uma série inglesa, né, feita pela BBC, que reinterpreta o mito e da lenda do rei Arthur para uma coisa mais infanto-juvenil. E tem várias alterações em relação às versões mais clássicas da lenda. Mas claro que, como se trata de uma lenda, pode e deve ser sempre reinterpretada. Eles colocam Merlin como sendo um jovem da mesma idade do Arthur, que acaba se tornando um servo do Arthur, não é? E fica sob a tutela e a orientação do médico da corte, que é o Gaius. E eu particularmente gostei muito do seriado pela forma como o seriado reinterpretou parte do mito, parte da lenda. Eu que sou um fã da lenda de Camelot, da Távola Redonda, especialmente porque essa lenda ela tem vários aspectos interessantes que você pode pensar. Por exemplo, a ideia da antiga religião e da nova religião convivendo e da tensão entre magia e ciência trabalhada no seriado é uma ideia que pode sugerir ou sugere como mensagem a construção da tolerância, do respeito à diferença, mensagens positivas, não é? Interessantes. A Távola Redonda inspira em um período que hierarquia é muito forte a ideia de uma maior igualdade de poder, de um diálogo menos vertical e mais horizontalizado. E existem vários aspectos do mito que são muito bonitos em termos de valores, que são muito bem trabalhados no seriado. Agora, o seriado tem um final altamente polêmico, que eu não vou dar spoilers aqui, e que eu diria que eu fiquei ambivalente em relação ao final da série. Mas ainda assim eu recomendo a série, embora o final tenha essa questão, e pode ser que muitos de vocês não gostem do final. Aqueles que conhecem um pouco mais sobre Mordred, Morgana, e conhecem um pouco mais sobre a lenda, talvez entendam que o seriado quis terminar sendo talvez mais fiel do que tinha sido ao longo da série em relação a esses aspectos mais clássicos da lenda. Enfim, é uma coisa que eu fiquei ambivalente. É um final que tem aspectos que eu acho bonitos e poéticos, e tem outros aspectos que são mais discutíveis. Mas a série, de uma forma geral, tem muitas coisas que eu gostei. A interpretação do elenco, dos atores ingleses da BBC, o elenco é predominantemente inglês, né? É uma interpretação boa. Tem discussão de temas interessantes. É uma série para quem gosta de fantasia medieval, cavalaria muito interessante. Ela, claro, é uma produção, digamos assim, muito menos ambiciosa no início, especialmente, do que uma coisa como Game of Thrones, mas ainda assim relativamente bem feita, embora os efeitos especiais das primeiras temporadas vão parecer para os padrões de hoje bem crus, bem simples, né? Bem, mas eu acho que uma pessoa sensível pode compreender que se tratava de um seriado para televisão, feito em outra época, com um orçamento muito menor do que o orçamento que Game of Thrones ou que um filme como O Senhor dos Anéis tem. É um orçamento muito mais modesto, né?
Mas ainda assim, vale a pena. Eu gosto bastante, como eu disse, das interpretações. Tem vários roteiros de episódios ao longo das 5 temporadas, que são roteiros muito bem feitos, mantém a gente engajado, os personagens são interessantes. E tem uma releitura do mito que mostra, no caso da Morgana, como é que ela se torna uma vilã, não é? Que é diferente, por exemplo, das Brumas de Avalon, em que ela não é uma vilã, que é uma outra reinterpretação do mito, reinterpretação da lenda, que é convincente. Ou seja, os motivos pelos quais a Morgana acaba se tornando vilã, ou acaba se tornando um personagem, um antagonista, se ela é ou não vilã, talvez dependa até da sua interpretação, são motivos que são justificáveis e trabalham com questões de preconceito, enfim. São aspectos que eu particularmente gostei bastante da série. Vale a pena comentar também que tem alguns episódios que eles usam um tipo de humor inglês mais escrachado e talvez mais infanto-juvenil, que pode não funcionar muito bem com vocês, e esses episódios nem sempre funcionaram tão bem comigo. Então, alguns episódios que apelavam muito para uma coisa meio que do humor do ridículo e tal, eu não achava muito engraçado, achava meio ridículo, e esses episódios estão entre os episódios mais fracos da série. Pode ser que algum de vocês gostem, não sei. Mas eu não vejo esses episódios com um olhar muito negativo, porque é aquela coisa, na cadência dos episódios, como esses episódios vêm de vez em quando, eles criam um pouco de variedade, eles criam um pouco de diversidade para o que seria talvez um seriado muito solene, muito focado na questão dos valores de cavalaria, da honra. Enfim, tem um episódio em particular que eu gosto bastante, que é quando o Merlin reflete sobre se ele deve deixar ou não o rei ser assassinado. E ele, obviamente, abomina o rei, o Uther, que é uma pessoa altamente preconceituosa com pessoas que têm poderes mágicos dentro da série. E uma conversa que ele tem com a Gwen, que é uma escolha de Guinevere diferente do que muita gente deve estar esperando, né? Mas que é interessante para tornar o seriado um pouco mais diverso e tal. É muito interessante essa conversa entre eles. Porque tinha acabado de acontecer um evento traumático na vida da Gwen, ela teria todos os motivos para odiar o Uther e querer muito mal a ele, mas ela disse, olha, se acontecer alguma coisa com o Uther, eu não vou chorar, não vou ter nenhuma lágrima. Aliás, é a mesma metáfora que eu fiz em relação a essas lideranças do mal que hoje ocupam a política brasileira, né? Se acontecer deles passarem por algum tipo de dificuldade ou tragédia, alguma coisa assim, mas eu não vou fazer nada para que isso ocorra com eles, porque eu nunca vou me igualar a eles. Eu não vou desejar que isso aconteça com eles intencionalmente, porque eu não quero estimular esses sentimentos ruins em mim. E ela fala isso pro Merlin, e o Merlin percebe, né? E uma outra coisa que o Merlin percebe naquele momento é que se pessoas com interesses mágicos acabassem sendo os responsáveis pela morte do Uther, essa é uma coisa que não é totalmente discutida no seriado, mas é interessante. Se isso acontecesse, o Arthur ele poderia herdar os preconceitos do pai. Seria muito mais fácil para o Arthur desenvolver uma visão preconceituosa se os responsáveis pela morte do pai fossem pessoas, obviamente, do mundo mágico. Porque no seriado, o Merlin é um feiticeiro, né? Eles pegam o mito literalmente como pessoas com habilidades mágicas, né? Então, se isso acontecesse, o Arthur teria grande chance de seguir no caminho do pai. Então, é importante que ele não permita que isso aconteça, para permitir que o Arthur encontre um caminho da tolerância, do respeito às pessoas que têm habilidades mágicas, às pessoas que têm magia, para poder se tornar o primeiro e o último rei, que é uma fala sobre o rei Arthur, que é, na verdade, um símbolo
da nobreza, não da nobreza aristocrática, mas da nobreza enquanto valores, não é? De valorizar a vida, de valorizar, enfim, uma maior igualdade de poder, a coisa da tábua redonda e tudo mais. Uma aspiração mais positiva. Eu particularmente gostei também muito da forma como eles introduziram os Cavaleiros da Távola Redonda, né? O Lancelot, o Gawain, o Percival, Aelian e outros. Eu acho que foi uma forma de você dar a cada um deles um conjunto de episódios para você conhecer eles, e você ir conhecendo eles, e você vai vendo como é que eles vão se tornando os Cavaleiros da Távola Redonda. Para quem, como eu, gosta muito dessa história, dessa lenda, que eu li quando eu era criança, né, e sempre estive fascinado por esse tipo de história, eu acho que vale a pena ver. Não é perfeita, tem seus defeitos. Eu falei sobre os episódios que apelam para um certo humor meio escrachado. O roteiro acerta predominantemente, mas tem lá suas falhas. Tem decisões questionáveis no final, que a gente pode até conversar nos comentários, que eu fiquei ambivalente. Tem partes que eu gostei, partes que eu não gostei, e eu não saberia exatamente como resolver 100%. Eu acho que se você realizasse uma outra escolha, você perderia aspectos poéticos que a versão que eles fizeram tem, mas ao mesmo tempo você poderia ganhar um elemento de satisfação em uma outra direção. Então, vou deixar vocês com essa reflexão sobre as aventuras de Merlin, que está disponível no Netflix e que eu particularmente gostei bastante, né? Gosto desse tipo de história, e acho que, apesar de ser uma coisa mais pop, mais leve e mais uma reinterpretação mais light do mito, ela vale a pena. E para quem conhece a lenda do Rei Arthur, vale também pela reinterpretação da lenda, né? É isso aí, fica essa recomendação para um seriado para vocês se divertirem no final de semana, se vocês tiverem acesso ao Netflix ou de uma outra forma que vocês tiverem acesso ao seriado. Fica essa recomendação para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. E se vocês gostam desse, incentivem nos comentários, compartilhem, porque quem sabe na próxima sexta eu faço um outro Filosofia Popular. Um abração, gente. Tchau, tchau.